Vamos começar nosso bate-papo com um questionamento, uma retrospectiva. Puxem pela memória. Quem consegue lembrar do primeiro dia de aula? O primeiro contato com a escola? Seja ele na educação infantil, seja ele no ensino fundamental, mas esse primeiro contato, como foi? Alguém consegue lembrar? Dá uma puxadinha lá que sempre vem, alguma memória afetiva, às vezes boa, às vezes traumática, mas existe uma memória guardadinha aí. Quem lembra? Adri, consegue lembrar de alguma situação para colocar pra gente? Sim, eu me lembro exatamente do meu primeiro dia de aula, desse meu primeiro contato. Quando eu cheguei na escola, né, cheguei toda cheia de expectativa, porque as minhas duas irmãs mais velhas já estudavam, né, então eu já fui assim criando aquela sensação gostosa, né, escola, puxa, que coisa boa, né, e eu me lembro exatamente do momento que eu entrei dentro de um salão onde as crianças eram recepcionadas. Eu comecei no pré-3, né, com 5 anos de idade, e nesse salão nós tínhamos ali crianças até a 4ª série, né, então a gente tinha ali em torno de 150, 200 crianças, talvez, e essas crianças, conforme a dinâmica da escola, elas iam sendo chamadas no microfone para fazerem uma fila e acompanharem a professora, né, que seria a professora responsável daquele ano. Eu, Adriana, ordem alfabética, letra A, a primeira a ser chamada para ir para essa fila. Então chamaram Adriana Perpiche, eu travei, fiquei ali parada, estagnada no local, né? Acompanhando tudo que estava acontecendo, mas não fui até essa fila. As crianças começaram a entrar, foram junto com essa professora num longo corredor e sumiram, foram embora. E assim foi indo, né? Com todas as outras crianças, foram chamando as crianças da 1ª série, da 2ª série, até que a auxiliar de limpeza, acho que percebeu, né, pelo meu tamanho, que eu era uma criança menor, que provavelmente eu deveria ser de alguma turma que já... Essa tá perdida aqui. Que já tinha entrado, né? E ela veio até mim, perguntou meu nome e tal, pediram para com que ela me levasse até a sala. E nesse caminho, né, indo, chegou mais uma menina, que também estava atrasada, mas essa menina chegou chorando. Mas mesmo assim, ela foi levando, né? Eu de mãozinha dada de um lado e essa menina do outro lado. Mas no meio do caminho, essa menina, o choro dela começou a intensificar, começou a ficar cada vez mais forte, mas eu não soltava da mão da tia, né? Aí a tia, coitadinha, né, tentando levar essa menina junto, né, teve que em algum momento segurar a menina de um lado e falava calma, calma, e fomos indo, né, até que chegou na porta da sala. Era uma escola católica e a minha primeira professora era uma irmã, a irmã Amélia. Ela veio me recepcionar, né, muito afetiva, com um sorriso no rosto, e ali naquele momento me senti em casa, né, me senti num ambiente confortável, seguro. Ela me apresentou a minha carteira, me deixou ali. Então esse foi a minha primeira lembrança, né, o meu primeiro contato com a escola. Mas o que mais me chama a atenção hoje eu consigo fazer essa reflexão, né, depois de adulta que eu consigo fazer essa reflexão, porque na verdade quando eu cheguei em casa eu relatei, né, tudo o que tinha acontecido, e a minha família me passou essa segurança de você conseguiu. Né, diante dessa dificuldade, você conseguiu. Tanto que eu não tenho a recordação dos outros dias, né, dos dias seguintes, mas nesse momento eu realmente consegui gravar essa memória, né, uma memória até positiva, de que sim, que eu era capaz, eles me empoderaram, né, acho que nesse momento, e para eu poder continuar indo nos outros dias bem tranquila, né. Mas com certeza você também, né, como mãe de 3, deve ter aí boas recordações para esses primeiros dias de aula, né? Às vezes as lembranças são engraçadas, né, às vezes são prazerosas, às vezes talvez a gente tenha uma visão de escola e a gente se coloca um pouquinho dos dois lados, né, de mãe, de professora, enfim, essa leitura acaba sendo um pouquinho melhor. O meu segundo filho, no primeiro dia de aula, foi até engraçado. Ele participou da compra dos materiais, participou da compra do uniforme, enfim, ele sabia o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele viu aquela imensidão, porque ele saiu da nossa escola de educação infantil, uma escola um pouco menor, um pouco mais acolhedora, a gente consegue, né? Não que as escolas maiores não consigam, mas a gente sabe que
essa imagem de uma escola maior, às vezes, para eles dá um baque, né, na primeira visita. E ele se agarrou em uma pilastra e foi muito difícil, ninguém tirava esse menino daquela pilastra agarrado, os dedinhos brancos ali, e ele, né, muito agarrado, foi o ponto de segurança dele. Conversei, né, por ter essa vivência de escola, tentei deixar ele o mais seguro possível, falando que em pouco tempo eu retornaria para buscá-lo, enfim, reforcei todos os combinados que tinham sido feitos anteriormente. A professora foi super receptiva também, né? Veio, atendeu, acolheu. Mas aí a gente se questiona no seguinte, Adri e Juliana, talvez a gente consiga falar mais sobre isso. Como é importante a gente entender o sentimento dessa criança, né? Porque você pode ter acolhido anteriormente, ele pode passar pelo processo escolar lá desde a educação infantil, mas em algum momento essa criança vai precisar de uma atenção, né? E a gente estar receptiva para essa atenção. Com né? certeza. Isso é muito importante. Às vezes se colocar no papel da criança, né? Exato. E justamente por nós, né, pensarmos justamente nessas questões que as famílias trazem para a gente, né, na questão da adaptação, questões socioemocionais, questões psicológicas, que hoje nós resolvemos fazer esse bate-papo aqui, né, esse podcast. Então vamos começar, acho que com as nossas apresentações. Eu sou Adriana Perbiche, EFIM, eu trabalho na escola, no Docininho, como coordenadora pedagógica há 22 anos. Sou professora, pedagoga, psicopedagoga, adoro, amo estar próximo das crianças. Sou Adriana Medeiros, diretora do Docininho, que criamos assim com tanto carinho para acolher realmente a educação infantil. Sou professora, psicopedagoga, sou assistente social e terapeuta familiar. E temos aqui a nossa convidada mais que especial, a Juliana. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. É uma alegria. Então, eu sou a Juliana Boff, sou psicóloga, doutoranda, esse ano termino aí o meu doutorado em educação. Trabalhei mais de 30 anos em escola de educação básica, em diferentes níveis de ensino, né? Desde a educação infantil até o magistério. E atualmente trabalho como psicóloga clínica com crianças, com adolescentes, e trabalho em cursos também de pós-graduação, formação de professores. E é muito bacana porque acho que a visão tanto da psicologia como da escola são muito complementares. Se abraçam, né? Exato. Então, o olhar a criança, o adolescente, a partir de uma perspectiva da família, dela mesma e da escola, buscando assim integrar essas três dimensões, ajuda muito a poder entender como esse desenvolvimento, como toda a evolução vai acontecendo, né? Então, acho que é uma ideia muito bacana a gente poder conversar um pouco sobre essas questões, sabendo que a educação infantil, os primeiros anos de vida da criança são essenciais na formação da personalidade, na maneira como a criança vai construindo o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Né? Então, eu acredito muito assim que a educação infantil é a etapa de educação assim mais que fundamental e que precisa ter um investimento muito grande por parte das famílias, nesse cuidado, né, na escolha da escola, de ser um lugar seguro, de ser um lugar em que você percebe que existe um investimento na educação integral, nos diferentes âmbitos, né, tanto pessoal, profissional, futuramente, emocional, social, porque a criança tem todas essas dimensões que vão sendo desenvolvidas ao longo da vida. Né? Então, sim, é uma alegria estar aqui. E bem nessa linha, Juliana, em resposta exatamente a esses pais, né, que são próximos, a gente tenta ter a afetividade como um direcionador do nosso trabalho. Sim. E a gente sente a necessidade de jogar sempre algumas questões, né, para reflexão desses pais. Porque o que isso retorna para a gente? Retorna num bem-estar infantil cada vez melhor dentro da escola.
né? Então, é isso que a gente busca. Dentro dessa linha que a gente tá lidando, Juliana, o que a gente consegue ali de estratégias para ajudar essa criança, para fortalecer um ambiente escolar, assim, apropriado para o desenvolvimento infantil? Certo. Eu acho que a gente pode pensar em termos assim de ambiente tanto da escola quanto da família, porque são espaços diferentes, mas que contribuem para um mesmo fim, que é a formação da criança. Sim. Né? Então, quando a gente pensa numa criança pequena, uma criança, né, desde bebê até uns 5, 6 anos, eu vejo que um fator essencial é buscar preparar um ambiente adequado para essa criança. O que seria um ambiente adequado para essa criança? Um ambiente em que ela possa transitar, explorar, experimentar com liberdade, sem precisar, né? Aqui não pode, isso não pode mexer, aqui não. Não põe a mão ali, isso, não pega põe aqui. A mão, porque a criança pequena, ela aprende experimentando. Sim. Ela aprende mexendo, ela aprende colocando na boca quando pequenininha, depois ela vai aprender explorando pelo movimento, e para isso ela precisa estar em um local que esteja adequado a isso, né? A mesma, seja a casa ou seja a escola. Sim. Claro que são educações diferentes, porque a escola tem uma educação sistemática, existe um planejamento, existe uma intenção no que está sendo organizado para a criança. Em casa já é diferente, né? Não é uma educação sistemática, é uma educação mais informal, porque é um ambiente familiar, mas da mesma forma está educando a criança, está ajudando nesse desenvolvimento, né? Então, eu vejo que essa preparação, esse cuidado de um ambiente que a criança possa transitar, andar, explorar, mexer, para ir conhecendo o mundo que ela está inserida e, consequentemente, aprendendo. Assim, ela vai poder ter essa liberdade de movimento e, consequentemente, um melhor desenvolvimento. Com certeza, né? E até um ambiente que seja acolhedor, né, para essa criança. Com que ela se sinta à vontade realmente ali de estar nesse lugar, com que ela tenha essa segurança no profissional que está atendendo ela, né? E até uma das principais questões que a gente sempre trabalha lá na escola é com relação à parte da adaptação. Né? Porque para os pais também é um processo de adaptação, né? Chegar na escola, você poder deixar ali o seu filho nos cuidados de outra pessoa, né? É algo ali que realmente exige das famílias, né? Então, assim, como que a gente consegue até lidar com esse medo da separação? Como que esses pais podem se preparar realmente para tornar esse momento da adaptação algo prazeroso, mais tranquilo e mais leve para a própria criança? Certo. Eu acho que quando vocês começaram a falar, né, do primeiro contato com a escola, logo pensei assim, eu falei, como é importante o primeiro contato, né? E acho que isso começa quando os pais vão pela escolha da escola, em primeiro lugar, né? Quando uma família escolhe uma escola para deixar o seu filho ou a sua filha, a gente tem que lembrar que nós estamos deixando o bem mais precioso que a gente tem. Sim, com certeza. Que são os filhos, Sim. né? Então, eu acredito que a partir do momento que os pais conseguem identificar que essa escolha que eu estou fazendo, puxa, eu estou deixando meu filho aqui nessa escola porque eu vim, eu conheci, eu conversei com a Adriana, eu conheci o lugar, eu senti que é seguro, eu conheci os profissionais, eu entendi o que a escola preza, quais são os valores, como que eles trabalham. Eu me sentindo seguro como mãe ou como pai, em primeiro lugar, essa segurança que eu sinto, eu passo para o meu filho e para a minha filha. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto antes de qualquer coisa. Né? É a gente ter essa clareza de que eu escolhi um lugar que eu acredito que é bom para o meu filho e para a minha filha. Então, eu estou depositando uma confiança nesse lugar e nas pessoas que estão os profissionais que estão nesse lugar. Né? Após essa tomada de consciência, vamos dizer assim, eu acredito que aí vem um segundo momento, que é justamente
o ir para a escola mesmo, né? Como o primeiro momento, o primeiro contato, né? Na prática. Na prática, né? E que, entre aspas, pode ser muito imprevisível, né? Porque às vezes a gente imagina que vai ser muito difícil, de repente a criança chega lá, dá tchau, vai embora. Porque às vezes os pais idealizam, né? A entrada na escola, né? E quando foge um pouquinho, deve dar um... Isso, e o contrário, né? Também. Às Sim. vezes a gente imagina que isso vai acontecer tranquilamente e de repente chega e a criança chora, e o choro, às vezes é o primeiro momento que a criança está se separando por um tempo maior, né, da família. Então, isso depende muito de criança para criança, é claro. E aí, é claro, a gente entra naquele aspecto de procurar observar essa criança, ver o que ela vai nos apresentar. E a partir disso a gente poder entender o que vai ser necessário, né? Essa adaptação normalmente sempre é feita de uma forma gradativa. Se a criança fica bem, muito bem, né? Tudo caminha normalmente, mas se a criança de repente se sente mais insegura, tem um choro um pouco mais persistente por vários dias, claro que a escola também, né, a Adriana, já conversamos um pouco e sei como eles trabalham também, vai fazendo essa adaptação de uma forma mais gradativa, a criança fica um pouco um dia, no dia seguinte um pouquinho mais, de maneira que ela possa ir percebendo que essa separação, existe uma separação, mas existe uma retomada. A minha mãe vai, mas ela volta. Ela vem me buscar, ela a sensação do abandono, né? Isso, para que ela não sinta aquela situação de separação como tão ameaçadora, porque muitas vezes aquele choro é um choro realmente doído, né? Porque a criança às vezes não está habituada com essa separação dos pais. Mas isso faz parte do processo, né, de desenvolvimento. É importante que a criança aprenda a lidar com pequenas separações, com pequenos tempos, e gradativamente ela vai adquirindo mais confiança para poder lidar com isso de uma forma mais natural, mais tranquila também. Né? Até dentro nós temos uma regrinha, digamos assim, né? Desse processo de adaptação ali na escola, porque é sempre a primeira dúvida, né? Quando os pais matriculam, e como vai ser a adaptação, né? Então a gente sempre coloca até para eles, né, alguns costumes que a gente pede para com que eles façam, que é no primeiro dia de aula, entram na sala, né, junto com a criança, trocam ali uma ideia com a professora, passam um pouquinho, às vezes, do costume que eles têm em casa, que eles tragam isso também para a professora poder aplicar com a criança. Às vezes se come junto no colo, se tem um cheirinho, se tem uma chupeta, né, para com que torne realmente esse momento mais agradável. E algumas mães até persistem, né? Elas querem continuar todos os dias entrando na salinha, né? Parece que elas já querem se tornar ali até alunas, né? Também, né? Porque esse medo muitas vezes vem dos próprios pais. Claro. E ao contrário, também tem mãe que quando a criança entra bem na escola, fica, ué, mas não vai me dar tchau? Não vai chorar? Né? Tá entrando com a professora? Será que não vai sentir minha falta? Não vai sentir minha falta? Assim, né? Não é para gostar mais da professora do que de mim. Do que da mãe, né? Então, realmente, assim, a gente vivencia muito essas experiências, né? E tudo isso, assim, traz pra gente a importância de sempre olhar realmente para a criança, para a necessidade da criança. Mas eu ouvi uma fala esses dias, justamente falando para as mães. Será que você realmente está preparada para levar o seu filho para a escola? Porque muitas vezes é a necessidade, né? Passa ali o tempo da licença, né? Maternidade, né? Mas essa mãe às vezes não se preparou para esse momento, né? Então essa mãe também precisa se preparar, ser acolhida também, né? Precisa ter esse olhar voltado também. Sim, sim. E acho que o que você comentou agora, Adriana, é interessante, assim, às vezes esses objetos de transição, né, às vezes como você falou, um cheirinho, é um bichinho que a criança tem, é algo que a criança escolhe, né, e que normalmente ela carrega para vários lugares, são objetos que ajudam
nessas transições, nessas separações. Remete à segurança, não é? Isso, porque O que ela ele está traz precisando a naquele segurança. momento? É de Isso. segurança, de acolhimento, né? Isso. E claro, como você comentou, é algo que nesse primeiro momento é importante, que depois, à medida que ela vai conhecendo a escola, a professora, os colegas, o próprio ambiente, ela vai se sentindo mais segura e esse objeto passa a ser desnecessário. Sim. Né? E isso varia, como a gente comentou, acho que o olhar para cada criança é muito importante, porque cada criança age e reage de uma maneira singular. O que às vezes é necessário para uma, nem sempre será para outra. Né? E isso a gente só pode saber, só pode perceber à medida que a gente vai observando e vai procurando compreender como ela está quais são as atitudes, o que ela está manifestando, para a gente poder ver de que forma a gente pode auxiliá-la nessas transições, né? Porque são pequenas transições que a criança vai fazendo ao longo da vida e que faz parte do desenvolvimento e que é importante que ela passe. E às vezes existem pequenos objetos, pequenas situações que podem ir ajudando nesse desenvolvimento, né? Essa adaptação da criança no ambiente escolar, né? Uhum. A gente tem esse olhar também. A gente até pergunta já, né, na visita, nos primeiros momentos, se tem esses objetos, a chupeta, o cheirinho, o travesseiro, porque para nós isso serve como uma acolhida, né? A gente entende isso como muito importante. Mas, Juliana, a gente tem, por exemplo, a gente passa por momentos que a criança está super adaptada na escola. Uhum. Tem vínculo com a professora, tem vínculo com os colegas, tem vínculo com todo aquele espaço físico que também é importante, né? Sim. A criança precisa se sentir segura, até como você comentou, dentro do espaço físico da escola. Mas em alguns momentos existe a recusa de ir para a escola, né? Sem ter tido ali um fator determinante. Isso faz parte do processo de adaptação? Pode acontecer, sim. Né? Veja, se a gente for pensar, a criança, como a gente comentou há pouco, ela está inserida numa família, num ambiente familiar, ela passa a conviver na escola, às vezes ela convive em outros ambientes, na igreja, em um clube, com amigos, outros familiares além da casa. E assim, a gente sabe que a criança, ela, nessas diferentes convivências, muitas coisas acontecem simultaneamente, né? Então, muitas vezes, pode ter um fator externo, né? Alguma situação que aconteceu na família, que aconteceu com alguma pessoa próxima, a própria criança, às vezes alguma questão de saúde, algum mal-estar, alguma situação pessoal, física, que muitas vezes uma criança pequena não sabe expressar ainda, né? Porque ainda não tem a linguagem bem estabelecida. Ou mesmo até na escola, uma situação que aparentemente não foi nada significativo, não teve, mas para aquela criança teve uma representatividade. Né? Aliás, então, se a gente for pensar, várias coisas podem acontecer, ou podem ter acontecido, que para aquela criança, de alguma maneira, criou uma certa insegurança, uma certa instabilidade, e a maneira que ela vai expressar, qual é? Muitas vezes pelo choro, por uma recusa, às vezes está um pouco mais insegura, tem essa necessidade de estar mais próximo da mãe, dos cuidadores de casa, né, mais próximos. Então, isso é natural que aconteça em determinados momentos. E aí eu vejo que, assim, nesses momentos em que isso acontece, eu vejo que a comunicação, o estreitamento da comunicação entre a família e a escola é essencial, porque a família, dividindo com a escola, o que tem percebido, se tem alguma coisa diferente, alguma situação diferente, né? Buscando estratégias para tornar o dia a dia mais prazeroso. Isso. E a escola, da mesma forma, né? Trazendo
como é que a criança tem estado, quais atitudes ela tem apresentado na escola, junto, escola e família podem acompanhar, às vezes são pequenos momentos, né? Às vezes não é um momento longo, Sim. mas que a gente precisa saber acolher. E aí eu acho que acho que é importante a gente lembrar, assim, que nesse mundo que a gente vive hoje, em que assim o mundo, eu falo, a gente olha nas redes sociais, é o mundo da perfeição, né? Onde só aparece gente bonita, alegre, momentos bons, momentos, enfim. Tudo funciona ali no quadradinho, Isso, sistemático. Tá tudo bem, né? É como se a tristeza, o medo, uma raiva, são sentimentos que parece que não são muito aceitos, né? Assim, se a criança fica triste, meu Deus do céu, a criança está triste. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ela tá brava. Meu Deus, por que ela tá brava? Né? E vamos pensar que todos esses sentimentos fazem parte do ser humano. Seja criança, seja adolescente, seja adulto. E é importante a gente poder lidar, viver, expressar todos eles. Claro que, obviamente, a gente vai ao longo da vida aprendendo como expressar determinados sentimentos, determinadas emoções, mas a criança pequena, ela é muito genuína nisso, ela expressa de uma maneira muito espontânea. E ela está experimentando também, né? Isso. Vamos ver se é com choro que eu consigo, vamos ver se agora é com essa irritação, vamos ver se, né? Qual vai ser o comportamento daquele pai, daquela escola, do educador, frente ao que ele está expressando. Isso. Então, acho que isso faz parte, né? Isso, lembrando, né, Adriana, como a gente estava falando, quando a gente fala de uma criança pequena, um bebê, uma criança até 2 anos, ela ainda não tem a linguagem estabelecida para poder expressar de uma forma clara e nem maturidade ainda emocional para poder expressar com clareza o que ela sente. Sim. Então, o choro, a recusa, são expressões muito autênticas e muito comuns de uma criança nessa faixa etária, né? Então, a maneira que a criança tem de expressar quando alguma coisa, de repente, não está muito boa, é pelo choro, ou é por uma recusa, ou é por uma atitude, então, às vezes, um pouco mais agressiva. A gente até pode dizer que esse choro também, de certa forma, é saudável, porque é uma maneira de que essa criança está se expressando. Sim, ela está se expressando, né? Ela ainda não sabe identificar os seus sentimentos, Isso. né? Mas ela consegue, às vezes, se expressar dessa forma. Isso. E aí eu acho que nesse sentido, o papel dos pais, dos professores, nós adultos, Sim. né? Com a criança é muito importante no sentido de a gente poder acolher esses sentimentos, essas emoções que aparecem com segurança. Com segurança no sentido de que a gente é capaz de aceitar que a criança fique triste, que ela chore, e eu vou acolher, eu vou limitar, olha, eu tô percebendo, tô vendo que você tá triste, tá chateado, eu sei que às vezes a gente fica com um pouco de saudades, mas eu vou trabalhar, logo a mãe já vai voltar. E a partir do momento que a gente consegue, né, trazer ele ali para meio para aquela realidade também, né? Às vezes tem algumas situações que eu acho que expressa bem o que você está falando. Às vezes a gente depara ali no corredor da escola uma criança ou outra e fala, tia, eu quero a minha mãe. E a gente se coloca também no papel dela, mas eu também quero a minha mãe. Mas depois aqui do dia todo, a gente fala do expediente de trabalho, a gente vai conseguir se encontrar da mesma forma que eles também vão se encontrar com os pais, sabe? Sim. Porque também a gente vê isso como importante, o professor não fica ali num pedestal, né? Quanto mais a gente se aproximar daquela criança, com pequenas nuances ali, traz um pouco de segurança para eles também, né? Mas entender que eles têm esses momentos de sofrimento ali, que eles têm que expressar o que eles estão passando no dia,
né? Sim. E eu acredito que bem nesse sentido que a gente estava falando, que à medida que a gente vai percebendo que é importante que a criança expresse Sim. tanto os sentimentos considerados, eu digo entre aspas, né, positivos, bons, também os sentimentos que às vezes são mais difíceis da gente lidar, né? Porque a tristeza, o medo, a raiva, uma certa agressividade, muitas vezes, são considerados negativos hoje, né? Sim. E não são negativos, né? O que é negativo é quando isso é desproporcional, quando isso ocorre numa intensidade desproporcional, Uma com uma frequência, frequência muito desproporcional, muito grande. Aí, claro, aí a gente acende, né, a luz amarela de O atenção. que está acontecendo aqui por trás? Puxa, vamos observar o que pode estar acontecendo. Mas caso contrário, não, faz parte, e aí faz parte também da educação em si, que a gente vá podendo nomear tudo isso que está acontecendo, né? Esses sentimentos que vão aparecendo para a criança, para que ela possa ir conhecendo, possa ir aos poucos identificando quando ela sente uma coisa ou outra, e aí para gradativamente ela poder achar formas de expressar esses sentimentos de uma forma saudável, de uma forma possível para ela e Para que para o o outro entorno, entenda. Aham. né? Para o entorno, com quem ela convive. certo. Né? Existe alguma maneira da gente ajudar essa criança na hora dela identificar esse sentimento? Eu acredito que assim a primeira forma que a gente pode fazer é nomear. Uhum. Né? É nomear o que diante a criança... da situação que aconteceu, falar, olha, o que você está sentindo é tristeza, o que você está sentindo é raiva, seria mais ou menos dessa forma? Numa situação em que essa emoção se faça presente, a gente assim, nomear e acolher. Então, quando a gente diz para a criança, puxa, João, eu estou vendo que você está triste, você está chorando, está difícil de você continuar fazendo a brincadeira aqui que a gente estava fazendo. Às vezes a gente fica triste mesmo, porque perdeu alguma coisa, ou porque a gente queria fazer uma coisa e não dá para fazer agora. Mas aí nesse momento a gente está acolhendo o que está se apresentando, a gente está nomeando o que está acontecendo naquele momento, e aí a gente pode também propor alguma coisa, né? Mas não dá para ter isso agora. Então, quem sabe a gente vamos tentar fazer outra coisa, né? Muda o foco da atenção ali para o que causou aquele sentimento isso, que está florando. Toma uma distância, né, daquela situação específica, porque muitas vezes, claro, a gente sabe que é muito comum a criança de 2, 3 anos ter, por exemplo, disputa por brinquedo. Né? Diariamente. Isso acontece o tempo todo. Brinquedo, por atenção. Sim. Isso, eu estou brincando aqui, mas o que o meu amigo está aqui do lado brincando sempre é melhor, né? Mais sempre mais atrativo. Sim. Isso. Então, são situações que vão se colocando no dia a dia da criança, e isso acontece em casa também. Sim. Claro que na escola isso é mais intenso, porque ela está com a vida social pares. Deles, assim, também é maior. Né? Muitas vezes em casa nem sempre a criança tem outras crianças, né, no mesmo ambiente. Às vezes é um filho único, uma filha única, então nem sempre ela tem essa vivência em casa, mas na escola ela tem essa vivência, né? E aí eu acho que a função da escola e a importância da escola é justamente essa, né? Porque a criança, quando ela vai para a escola, em especial a criança pequena, né, ali de 0 a 5 anos, ela está saindo de um ambiente em que é conhecido, que é familiar, em que ela já tem uma certa segurança, para um segundo ambiente em que ela vai, é novo, né, com pessoas que ela não conhece ainda, que ela vai precisar estabelecer um vínculo, estabelecer contato com
pares da mesma idade, em que ela vai aprender toda essa questão da socialização, ela vai viver isso. Sim. Né? Ela vai aprender, vai precisar aprender a esperar, a negociar, a ceder, né? A brigar, entre aspas, a lutar pelo que ela quer, quando ela precisa também. Então, no bom sentido, não é lutar, né? No sentido figurado, ela precisa também buscar o que ela precisa. Né? Seja desde vai ganhando uma autonomia ali isso, também. Ela vai precisar conquistar uma autonomia gradativamente para ela poder ocupar esse novo espaço de uma forma segura, de uma forma tranquila, de uma forma que traga benefícios para o desenvolvimento dela. E como a gente já até estava conversando, né, a gente percebeu que, né, no período pós-pandemia, né, como foi difícil para essas crianças que ficaram apenas às vezes com adultos em casa, né, como isso prejudicou um pouco o desenvolvimento deles, né, porque eles não tinham ali outra criança para poder ter esse convívio, para poder estar, né, formando o seu desenvolvimento ali, né, então como realmente a escola nesse momento faz falta na vida da criança. Sim. Para o desenvolvimento da fala, da socialização, até da coordenação motora, né? Porque crianças que viviam em apartamento acabaram ficando mais fechadas ainda, né? E não tinham esse espaço na escola para poder se desenvolver. A gente realmente percebeu um aumento nessa demanda de crianças que apresentaram um pouco mais de dificuldade quando tiveram que retornar para a escola. A gente teve até uma situação, recordo aqui com a sua fala, que nós tivemos uma visita de um pai que trouxe uma lista, um vocabulário de como lidar com essa criança, né? A gente entende assim que isso, claro, foi uma demanda que ele, né? Ele teve no momento assim, ele teve que criar uma forma de como agir, melhor forma de agir com essa criança, né? Criou-se um vocabulário próprio e esse vocabulário foi, né, entregue para a escola para a gente conseguir se comunicar. Mas faz parte do nosso trabalho ali, do nosso entendimento também, e que bom que a educação teve toda essa transformação, que a gente vê aí que a gente está numa linha extremamente afetiva, e eu acho que isso ajuda muito as crianças, né, Juliana, de entender essa demanda que a gente recebeu, né, entender, acolher e fazer esse papel que é da escola, né, de transformar e ajudar essa criança no nesse desenvolvimento dela, né? Exato. E eu acho que esse aspecto da pandemia, né, pós-pandemia que a gente está vivendo, está sendo um desafio para todos, Sim. Né? Para pais, para escolas, enfim, para a sociedade como um todo, porque, obviamente, ninguém saiu ileso desse tempo, né? Nós tivemos, assim, desafios muito grandes, claro, e consequências, né? Aprendemos muita coisa, mas tivemos também muitos desafios, né? E nesse sentido, acho que percebo também mesmo na clínica, eu percebo a gente teve uma demanda muito grande, né, em termos de necessidade, justamente porque se a gente for pensar no desenvolvimento da criança, ela se desenvolve fisicamente, ela se desenvolve emocionalmente, ela se desenvolve socialmente, espiritualmente. Sim. Quer dizer, a gente tem várias dimensões. E vamos pensar que a nossa dimensão social de todos, sejam crianças, adolescentes ou adultos, nós tivemos um tempo em que essa dimensão social ficou rebaixada. Comprometida. Demais. Muito comprometida. Né? E para uma criança que está no início do seu desenvolvimento, a gente sabe a importância que tem a socialização para ela poder aprender uma série de coisas. Aprender a conviver, aprender a ceder, aprender o que nós falávamos, né? Aprender a ir em busca do que ela precisa. Isso ela aprende com os outros, porque nós, seres humanos, somos seres gregários. Sim. Somos seres de convivência. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com os outros. E nós tivemos um tempo em que não pudemos viver com os outros.
Então, tivemos impacto no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento motor, porque ficou mais restrito. As outras áreas, a área física, a área emocional, também foram impactadas com isso, né? Porque nós somos uma rede dessas diferentes dimensões. Então, quando um aspecto fica prejudicado, os outros também se movimentam, né? Então, estamos nesse tempo de buscar suprir de uma maneira possível essa defasagem que aconteceu para gradativamente podermos seguir com esse desenvolvimento, entendendo que existe um tempo para isso, né? Que isso não se dá de um mês para o outro, não se dá de um dia para o outro. Precisa ser recuperado, um tempo processo. Perdido, digamos assim, né? É um processo, né? E sempre o processo demanda tempo, né? Mas a gente tendo essa clareza de que é preciso esse trabalho, esse olhar, essa compreensão do porquê as coisas se deram dessa forma, existe um motivo por trás, né? Sim. Acolher esse contexto que acontece para seguir daqui para frente, porque vamos seguir, né? Então, vamos seguindo, tentando, buscando dar conta dessas lacunas que ficaram, mas que podem ser resolvidas gradativamente. Sim. E dentro dessa nossa linha de pensamento, Juliana, eu vi muito aqui que a gente, né, está bem pautada na afetividade, nesse contato cada vez mais estreito da família com a escola, que acho que isso move o nosso trabalho, né? Sim. Porque quanto mais proximidade tivermos, mais instrumentos eu acho que a gente tem ali para lidar com aquela criança, né? Sim. Porque assim, não importa quantos anos tenham uma escola, né? A escola começa o seu trabalho a cada amanhecer ali. Acho que a gente abre a janela a cada dia, a gente pensa, hoje vamos ter uma nova aprendizagem. E dentro desse pensamento, o que você consegue colocar para a gente ali? Estratégias também positivas que a família pode estar ajudando em todo esse processo, esse movimento escolar. Como essa família pode estar ajudando ali de uma forma bem positiva, né, para que o ambiente escolar também seja propício para essa criança desenvolver da melhor forma possível a sua aprendizagem. Eu acredito que assim esse diálogo constante e próximo entre família e escola é essencial, em especial quando se trata de educação infantil, né? Nós temos sempre que lembrar que a criança muitas vezes tem aspectos que para nós é quase que óbvio, mas que não é óbvio. Uhum. Sim. Às vezes eu falo, não, mas isso eu acho que está claro. Não está claro. Não tá. Muitas vezes são detalhes que precisam ser falados. Sim. Né? Lembrar que a criança pequena, ela muitas vezes não tem possibilidade, ou às vezes uma criança mais reservada também, mesmo ainda que tenha possibilidade, não é muito de contar, de falar, né? E isso varia muito de criança para criança. Muitas vezes acontecem situações em casa, na família, no dia a dia da criança, com a própria criança, que é importante que a escola saiba. Sim. Né? Mudanças, às vezes, mudaram de casa, a mãe mudou o trabalho, mudou o emprego. A mãe está grávida. A mãe está grávida, vai chegar, né, um irmão, uma irmã. Parecem coisas pequenas, mas para uma criança pequena, reflete. Isso normalmente pode ter um reflexo que vai aparecer, não é com a criança falando ou reclamando. Vai aparecer, às vezes, por uma atitude, um comportamento diferente à criança. A criança, às vezes, fica mais reservada, fica mais quietinha, não fala muito, ou às vezes fica mais sensível, mais chorosa, né? Ou às vezes um pouco mais agressiva. Pode não aparecer nada, mas pode aparecer. E para que a gente possa entender o que está acontecendo com essa criança, a gente precisa saber, muitas vezes,
fatos que aparentemente são corriqueiros, né? Que acontecem em casa, na família, como nós falamos, e que a escola, tendo conhecimento junto com a família, pode observar melhor essa criança, ver como que ela está reagindo, como que ela está lidando com pequenas mudanças que vão acontecendo. E aí a gente pode ser continente, pode ser amparo no sentido de delimitar um espaço seguro para que essa criança possa estreitar os laços ali da transitar. melhor forma possível para acolher. Isso, né? Assim Todas. como a escola, normalmente, quando tem alguma situação diferente com a criança, que percebe que é mais significativa, vai comunicar ao pai, à mãe, puxa, hoje a gente percebeu que está mais sensível, né? Está mais chorosa. Normalmente a gente sempre pergunta, né? Quando percebe que a criança está um pouquinho diferente naquele dia, as professoras sempre perguntam, teve alguma mudança de rotina? Né? Até porque isso ajuda a entender às vezes o comportamento da criança naquele dia. Uma simples mudança de rotina pode significar uma mudança considerável no dia a dia dela ali, no trato dela, até com as próprias crianças da sala, né? E até lembrando, né, Adriana, o que nós falamos há pouco, e às vezes pequenas mudanças de comportamento fazem parte do desenvolvimento. Nem sempre uma mudança de comportamento é negativa, ou é ruim, ou é um problema, né? A questão é quando que isso se torna um problema? Isso se torna um problema quando a gente percebe que há uma mudança muito grande no comportamento da criança, que prejudica, né, o seu desenvolvimento, prejudica que ela faça. A interação também, isso, no dia a dia. Né? A interação com outras crianças, ou prejudica o que ela faça a sua rotina de uma forma tranquila, né, que atrapalha de uma forma significativa isso, aí sim a gente pode, né, precisa buscar entender um pouco melhor o que pode estar acontecendo, porque aí, claro, a gente fica mais atento, mas considerando pequenas mudanças, curto espaço de tempo, isso pode acontecer sem que seja algo necessariamente negativo ou um problema. Né? Eu acho que nesse sentido é importante a gente sempre lembrar isso, para a gente poder acolher situações positivas e negativas, dificuldades e aprendizagens, integrando isso, porque tudo isso faz parte. E às vezes até acolher a família, né, Juliana? Porque, né, a gente estreita tanto os laços ali na escola, porque às vezes a acolhida com a família também dá uma mudança, né, no comportamento com a criança. Claro. Isso é importante. Né? Até porque, né, Adriana, nós somos seres humanos. Sim. Pai e mãe também é ser humano. Pai e mãe também têm seus medos, Sim. também têm suas inseguranças, e é normal que isso aconteça. Isso faz parte do processo. Né? E quando a gente tem uma certa insegurança, quando a gente partilha essa insegurança com alguém, no caso um pai, uma mãe que partilha uma insegurança que está percebendo em relação ao seu filho com a escola, muitas vezes a escola pode ouvir, pode dividir uma outra percepção, pode achar ajudar, estratégias para melhorar, né? Ajudar a ampliar um pouco o olhar sobre aquela situação, e aí parece que tudo se torna mais possível. Sim. Né? Porque tudo que é partilhado, que é nomeado, que é falado, fica mais leve. Fica mais leve. Né? Ao passo que se a gente fica só no pensamento, né? Na fantasia, eu digo, às vezes aquele problema se torna imenso, a gente faz 500 conjecturas, pensamentos, suposições, cenários. Cria-se cenários para os acontecimentos. E que nem sempre são reais, né? Muitas vezes nem são reais. E quando a gente consegue dividir isso com outras pessoas, né? Com a família, com a escola, parece que aí tudo vai se organizando, entrando no seu devido lugar. Isso. A maternidade não vem com manual, né? Não. A gente aprende diariamente. E vai
É um eterno Isso é aprender. importante. E tenho certeza Né? que para a maternidade, eu acho que é um dos pontos chaves é conseguir trabalhar limites. E limite dentro de uma educação respeitosa, né? Limites dentro de uma Sim. parte mais afetiva, né? Como que a gente consegue ter esse trabalho com a criança, né? Conseguir estabelecer o que pode, o que não pode, de uma forma Puxa vida, tranquila. aí você quer que eu fale isso assim isso rapidamente? daria um podcast inteiro sobre o assunto, né? Com Acho certeza. que nós vamos ter um tempo longo para Não, falar sobre vamos isso. lançar ideias só. Vamos Tá, lançar. vamos lançar algumas sementinhas, quem sabe, para poder aprofundar Sim. depois, né? Claro, esse é um tema bastante discutido, bastante falado, e muito falado porque ele é realmente muito desafiador, né? E quando a gente pensa em limites, o limite é parte da vida, Sim. né? Não existe vida sem limite. A gente nasce, cresce, morre. A gente tem um tempo determinado, a gente tem um limite de tempo de vida. Então, o tempo que nós estamos aqui nesse planeta juntos, nós precisamos aprender a conviver com limites. Desde o momento que a gente nasce. E como fazer isso, né? Bom, não tem receita. Claro, porque assim Sim. como não tem receita para maternidade, não Sim. tem receita para limites. Porque isso muda muito de acordo com cada criança, com cada princípios da situação, família. com os princípios da família, com os valores, etc. Mas acho que tem alguns aspectos que a gente pode comentar que são importantes. Vamos pensar aqui. Freud já falava, né, lá atrás, que a gente nasce regido pelo princípio do prazer. Uhum. A gente quer satisfazer nosso desejo, que a gente busca, né? O bebê, ele chora, pode ser por fome, por um desconforto, por uma dor, ou por uma manha, né? Mas ele vai manifestar o seu descontentamento porque ele quer buscar aquela situação de prazer de novo, quer satisfazer aquilo. Mas a gente gradativamente vai na vida aprendendo a lidar com o princípio da realidade. Porque nós não podemos viver regidos pelo princípio do prazer. Porque vocês já imaginaram se Que bagunça daria? se cada um buscasse o seu bel prazer, independente de qualquer coisa, Sim. seria um caos. Né? Então não podemos viver assim. A gente precisa do princípio da realidade que nos ensina, nos permite aprender a esperar, a adiar a satisfação de um desejo, de uma vontade. Nos ensina a perceber que nem sempre eu vou ter o que eu quero. Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. E isso precisa ser vivenciado pela criança desde pequena, desde bebê. Mas puxa vida, a criança, mas ela chora, ela fica triste. Sim, porque como nós já falamos, ficar triste, chorar, ficar brava faz parte da vida. Sempre. Sempre. Né? Então, o que é mais difícil é a gente, adulto, lidar com esses sentimentos que se apresentam quando o limite se dá. Normalmente, é mais difícil eu, adulto, lidar com o choro, com a raiva, do que a criança manifestar isso. Sim. Né? Então, veja, se a gente entende, consegue assim perceber que dar o limite para o meu filho, para minha filha, ou para a criança, no sentido, quando a gente pensa da escola, né? Porque a escola tem limites de diferentes formas também. É importante para o desenvolvimento dela, porque se ela aprender desde pequena a conviver com esses limites, melhor para ela, porque o sofrimento é menor lá na frente. Vai ser um adulto mais bem sucedido, Sem né? dúvida,
Porque ela vai entender que isso faz parte da vida dela, assim como faz parte momentos de alegria e de prazer, né? Em que ela vai poder desfrutar de determinadas coisas. Então, isso precisa ser vivenciado pela criança desde pequeno, em pequenas doses, em pequenos momentos, desde o momento em que a gente, às vezes, desde a fome, está com fome, mas precisa esperar chegar em casa, precisa esperar 5 minutos para chegar em casa para poder comer. A criança não vai morrer em 5 minutos. Ela pode esperar 5 minutos. Às vezes a negativa ali também ajuda nesse processo, né? De amadurecer. Exato, porque ela vai se habituando e vai percebendo que dá para esperar. Puxa, porque a sensação que a criança tem no início, quando existe o limite, é que algo muito ruim vai acontecer se ela não tiver aquilo naquele momento. Sim. Né? E aí o pavor, às vezes, da criança é tão grande que os pais também se desesperam. Porque, meu Deus do céu, olha, o choro dela é tão doído, é tão intenso, que se eu não der, acho que alguma coisa muito ruim vai acontecer mesmo. Que eles ficam com medo de traumatizar a criança, que isso vai gerar um trauma na criança. Isso, não, ela pode, né? Claro, nós estamos falando de coisas possíveis e que fazem parte de um cotidiano, né, da criança. Não estamos falando de uma situação extrema, de nada, né? Exatamente. Nós estamos falando de situações da rotina. Então, poder oferecer esse limite vai oportunizando a criança a conviver com isso desde pequena. Ao mesmo tempo, o limite traz segurança para a criança. Por mais que ela reclame muitas vezes, né? Por mais que ela lute, que ela reclame, que ela chore, o limite traz um espaço seguro em que ela pode transitar. E a criança precisa sentir essa segurança. Quando ela percebe que os pais têm essa segurança, ela também, por mais que ela reclame, por mais que ela não goste, ela também, lá no fundo, é como se ela entendesse assim... Como se ela precisasse daquele limite para se formar. Isso, é como se ela lesse, não que ela pense isso, mas lá no fundo é como se ela entendesse, puxa, meu pai e minha mãe sabem o que é importante para mim. Tem alguém aqui para me proteger. Tem alguém aqui para me proteger. Porque o pai e a mãe... É importante que o pai e a mãe sejam mais fortes que a criança. Né? Que é mais fortes no sentido de transmitir essa segurança e de poder suportar. E aí, quando eu falo suportar, é suportar de ser suporte. Tanto suportar o choro, muitas vezes, ou a tristeza, quanto ser suporte dessa criança. Quer dizer, ser alicerce. Ser quem está ali que pode passar para essa criança a segurança que ela precisa naquele momento. Isso só vai engrandecer o desenvolvimento. Sem dúvida, porque ela vai aprendendo a lidar com isso. Para que não aconteça o que a gente vê hoje, que é muito comum, às vezes adolescentes, adultos, que lá na frente, aí quando já tem uma autonomia maior, que daí o pai e a mãe já não estão mais juntos o tempo todo, e aí quando recebe o primeiro não da namorada, que a namorada não quer mais, né, o relacionamento, aí às vezes se desestrutura de uma forma muito significativa porque não aprendeu a conviver com os nãos que a vida pode apresentar. Porque a vida é isso, é composta de sims e de nãos, né? Então, à medida que a gente vai convivendo, vai tendo isso ao longo da vida, a gente aprende a lidar melhor com isso, com menos sofrimento. Que bom, acho que respondeu bastante. Juliana, nossa intenção aqui realmente é trazer esses questionamentos, sabe? Ajudar trazer as ponto famílias, de reflexão, né? Não é nem a nossa ideia de dar respostas prontas, né? Mas trazer essa reflexão, acho que isso é importante. Também é o papel da psicóloga, é o papel da escola também. Sem dúvida. Né? Então, e a gente fica muito feliz de conseguir ter esse espaço, de conseguir ter aqui
né, a sua participação, e foi em resposta aos pais mesmo, né, que a gente resolveu ter esse momento. E a gente sabe que o universo infantil é enorme. A gente poderia ficar aqui falando horas e horas Dias. e a gente não ia conseguir explanar todas as Sem dúvidas ali, né? Mas é um espaço legal e o que a gente consegue tirar disso tudo, que eu percebi na fala, né, aqui das 3 educadoras que somos, é trabalhar sempre a acolhida, afetividade, proximidade dessa família com a escola. Você concorda comigo? Assim, essa ideia de fazer com que esse momento da educação infantil, para que ela seja prazerosa para a criança, representativa, para que lá no futuro eles tenham uma boa lembrança desse primeiro contato com a educação, né? Eu acho que se a gente mais ou menos seguir esses pilares, a gente está no caminho. Sim, eu acredito que é como nós conversamos, assim, um bom diálogo Sim. entre escola e família, né? Pensando que esse diálogo e esse estreitamento, né, da convivência, da troca entre esses dois ambientes são essenciais para o desenvolvimento dessa criança que precisa desses adultos que estão no entorno dela, né, dos cuidadores, sejam eles familiares ou mesmo a escola, que é essencial que eles estejam afinados, né, caminhando juntos em prol desse desenvolvimento da criança, sem dúvida. Juliana, agradecemos a sua participação. Muito obrigada por estar vindo aqui junto com a gente, ajudando essas famílias. Realmente muito especial essa sua participação. Só temos a agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom mesmo, passa muito rápido, né? Verdade. E como vocês falaram, acho que a gente tem muitos aspectos que a gente pode conversar, mas acho que foi um bom bate-papo aí inicial. Com certeza. Que bom. Então até o próximo. Até a próxima.